Retomando as nossas questões, a nossa ficha, a gente vai agora para a questão número 20, que também fala sobre revelia. Ainda fala sobre revelia. Essa questão número 20, eu acho ela bem interessante, eu acho ela bem bolada, bem elaborada e acho que ela foge um pouco do padrão FGV. Ela é uma das poucas questões nas quais a OAB-FGV lhe cobra um pouco de doutrina. Ela vai querer saber se você sabe um pouquinho da doutrina, um pouquinho do entendimento doutrinário. Tudo bem, é um entendimento dominante, eu diria quase que unânime, é um assunto batido, mas não deixa de ser uma doutrina. Ela vai querer saber se você sabe um pouquinho dessa doutrina. Em que pese, olha lá, em que pese essa questão está te cobrando um pouquinho de doutrina, você vai perceber, eu quero que você perceba isso, o enunciado dela praticamente te empurra para a resposta certa. A OAB te dá um empurrão, eu não vou nem dizer que ela pega na sua mão e lhe leva até a resposta certa, ela lhe dá um empurrão para você trombar com a resposta certa. Presta atenção no enunciado, essa questão é bem legal. Vamos lá, vamos para o enunciado. É legal, mas é grande, né? Bem grande. Vamos lá. Júlia ingressou com uma ação de indenização por danos morais e materiais em face da gráfica Bela Escrita, bem como do ateliê Alta Costura, sob a alegação de que o seu casamento não pôde ser realizado, tendo em vista que a gráfica escreveu o endereço errado do local da cerimônia em todos os convites confeccionados. E o ateliê, por sua vez, não entregou o vestido de noiva no dia do casamento. Tendo sido, olha lá, tendo sido ambos os réus regularmente citados, os dois foram citados, o ateliê Alta Costura apresentou a sua contestação tempestiva, em que afirmou se isentar de responsabilidade, uma vez que o vestido de noiva já estava praticamente pronto, quando, na véspera da cerimônia, a noiva subitamente decidiu solicitar inúmeras alterações naquele modelo, o que inviabilizou a sua tempestiva entrega. Então, olha lá, o que é que a gente tem até aqui? A gente tem uma ação oferecida por Júlia contra dois réus, né? Contra a gráfica Bela Escrita, né? É um dos réus, na verdade, e a gente tem aqui o outro réu, que é o ateliê. Então, o que é que a gente tem aqui? Um litisconsórcio passivo. Só que, nesse caso, apenas o ateliê, apenas um dos réus se defendeu. Então, a gráfica não apresentou a resposta, não apresentou a defesa. É isso que a questão vai dizer agora. A gráfica Bela Escrita, por seu turno, não se manifestou nos autos. A respeito da situação descrita, é correto afirmar que a contestação apresentada pelo ateliê Alta Costura. O que é que a questão vai querer saber de você? Vê só, pessoal. O que é que a questão quer ver se você sabe? Nós temos dois réus, um litisconsórcio, uma pluralidade de réus, e um deles se defendeu. Só um deles, que foi o ateliê, né? O ateliê apresentou uma contestação. O que a questão vai lhe perguntar é, essa contestação que foi apresentada pelo ateliê aproveita ou não a gráfica? A gráfica irá se beneficiar da contestação apresentada pelo ateliê, sim ou não? O primeiro efeito da revelia, aquela presunção relativa de veracidade, vai pegar a gráfica? Porque, vê, o ateliê não vai pegar porque ele se defendeu, mas e a gráfica? Os fatos afirmados por Júlia se presumirão verdadeiros contra a gráfica, haja vista que ela não contestou? Qual é a resposta? Se você for pelo código, se você for olhar o código, o artigo 320, inciso 1º, o código diz assim, se, havendo pluralidade de réus, um deles contestar, não haverá a ocorrência do primeiro efeito, no caso da presunção de veracidade. Então, se você olhar o código, única e exclusivamente o código, você vai dizer, nós temos pluralidade de réus, um deles contestou que foi o ateliê, então a gráfica não se prejudicará. A gráfica aproveitará a contestação apresentada pelo ateliê. Só que o que é que a doutrina diz? Quase que é a unanimidade. A doutrina diz assim, ó, não é de forma automática que aquele réu que não contestou vai aproveitar a contestação daquele que contestou. Não é automaticamente, não. Porque o que você tem que olhar, isso é a doutrina que diz, o que você tem que olhar é
O que foi que o réu que contestou, o que foi que ele disse? O que foi que ele alegou? É uma defesa comum? É uma defesa que se comunica a todos? Se é, então, aquele que não contestou vai se aproveitar. É uma defesa pessoal? Ah, se é uma defesa pessoal, não vai aproveitar aquele que não contestou. E aí, aquele que não contestou vai sofrer os efeitos da revelia. Só para você entender, imagina a seguinte situação. Nós temos um credor que está cobrando uma dívida de A e de B. A não contestou, B contestou. Aí B disse assim, juiz, a minha parte na dívida eu paguei. A minha parte eu paguei. Nesse caso, é uma defesa pessoal. A não vai se beneficiar da contestação de B e vai sofrer o primeiro efeito da revelia. Agora, olha como é diferente. B chega e diz, excelência, essa dívida ela é nula, o contrato é nulo. Aí sim é uma matéria comum, porque se o juiz acatar, tanto vai beneficiar B como vai beneficiar ao réu A. Aí sim ele vai aproveitar a contestação. Então o que é que a doutrina diz? Não é de forma automática. Você tem que ver o que é que o réu que contestou, o que é que ele disse na contestação. Se foi uma matéria comum, aí aproveita ao réu que não contestou. Se for uma matéria exclusiva, não aproveita ao réu que não contestou. É isso que a questão quer saber. É isso que a questão quer de você, na verdade. E nesse caso, meus amigos, nesse caso do enunciado, a matéria alegada pelo ateliê é uma matéria pessoal. O ateliê diz assim, ó, juiz, eu não tenho nada a ver com isso, porque a noiva surtou e na véspera começou a solicitar inúmeras alterações. O vestido já estava pronto, eu não tenho nada a ver com isso. Se o casamento não aconteceu, o problema é dela. Essa defesa do ateliê é do ateliê. O que foi que ele disse em benefício da gráfica? Nada. O que foi que ele disse que vai beneficiar a gráfica? Nada. Então, meus amigos, nesse caso, a contestação apresentada pelo ateliê, ela não vai aproveitar a gráfica e a gráfica vai se ferrar. A gráfica vai sofrer o primeiro efeito da revelia, que é a presunção relativa de veracidade. Vamos tentar identificar a nossa letra certa. Vamos lá. Então, ó, é correto afirmar que a contestação apresentada pelo ateliê automaticamente aproveita a gráfica, não se operando o efeito material da revelia, que é o primeiro, contra este réu. Está errado. Porque ela não vai aproveitar automaticamente, porque a defesa do ateliê foi uma defesa de caráter pessoal. Aí a letra B diz, olha o absurdo, reabre automaticamente o prazo para a apresentação de contestação pela gráfica, operando-se o efeito material da revelia somente se a gráfica, mesmo assim, permanecer inerte. Não reabre nada. A gráfica vai sofrer o efeito da revelia, o primeiro efeito. A letra C diz, não aproveita, ou seja, a contestação do ateliê não aproveita a gráfica, operando-se o efeito material da revelia contra este réu. Essa é a nossa letra certa, é essa a letra que a gente busca. E aquilo que eu falei, de certo modo, se você olhar com calma, o enunciado ele lhe empurra para a resposta certa, porque não dá para você dizer que aproveita quando o que o ateliê disse não tem nada a ver com a gráfica. O que o ateliê disse foi uma questão meramente pessoal, só aproveita a ele e ponto. Aí vem a letra D e diz, aproveita a gráfica bela escrita, não se operando o efeito material da revelia contra este réu, desde que o ateliê alta costura, uma vez intimado, manifeste e expressa concordância. Não existe isso, isso não tem respaldo legal. Isso é uma hipótese criada pela OAB, mas isso aqui não tem nenhum respaldo na lei. Letra C é a nossa letra correta. A questão 21, ela fala um pouco sobre prova testemunhal, na verdade, né? Ela fala um pouco sobre prova testemunhal. E a resposta a essa questão você vai achar aqui, ó, nesse artigo 405 do CPC. É mais uma questão, letra de lei. Se, durante a audiência de instrução e julgamento, um advogado, exercendo o seu mistério, né, a sua função de bem defender os interesses do seu cliente, se ele entende que a testemunha arrolada pela parte contrária mantém com essa vínculo estreito de amizade e que o seu depoimento pode ser tendencioso, o que é que esse advogado deverá fazer nessa situação? Então, qual é a situação aqui? O advogado da parte percebeu que a testemunha arrolada pela outra parte é suspeita, porque mantém um vínculo estreito com a parte que a arrolou, ou seja, há uma
Ela não pode prestar depoimento. Por quê? Porque ela é suspeita, né? Há uma amizade íntima que a torna suspeita. Ela não tem isenção. Então, ela não pode depor. Beleza. O que é que o advogado deve fazer numa situação dessa? Aí a letra A diz, o advogado deve contraditar a testemunha, devendo a audiência, nesse caso, ser necessária e imediatamente interrompida. Não é essa a consequência. Por quê? Vamos lá. É interessante de início que você leia o artigo 405 do CPC. Por quê? Vamos lá. Em princípio, em regra, qualquer pessoa pode ser testemunha. Em princípio, todas as pessoas podem ser testemunhas, ressalvadas aquelas incapazes, impedidas ou suspeitas de testemunhar. Incapazes, impedidas e suspeitas. O artigo 405, ele lhe diz quem são as testemunhas incapazes, quem são as impedidas e quem são as suspeitas. De cara eu já lhe digo, você tem que decorar esse negócio. Incapazes, exemplificativamente, os menores de 16 anos, os interditos por demência, eles são incapazes de testemunhar. Impedidos, o parente próximo de uma das partes. Suspeito, suspeito, aquele que tem amizade íntima, inimizade capital, o que por seus costumes não for digno de fé. Aquele que tiver interesse no resultado do litígio, esses não têm isenção. Esses são impedidos, suspeitos ou são incapazes. Não têm condições de testemunhar. Tá, eu sou advogado, estou vendo que a testemunha da outra parte ela é suspeita, está no meio da audiência. O que é que eu faço? Eu ofereço uma contradita, eu ofereço uma impugnação. Eu digo, excelência, eu não aceito a testemunha dessa outra parte. Eu não aceito porque ela é suspeita, eu estou contraditando agora. Aí o que é que o juiz vai fazer, né? A letra A está dizendo, nesse caso a audiência tem que ser interrompida necessariamente. Não, o juiz vai julgar a contradita na hora, através de uma decisão interlocutória. Ele vai chegar para você lá na audiência e vai dizer, defiro a sua contradita, acato, ela não vai testemunhar. Ou então ele vai dizer, não, eu indefiro, ela não é suspeita, ela vai continuar, ela vai permanecer. É isso que o juiz tem que fazer. Essa é a postura que o juiz tem que adotar. Ele não vai parar a audiência, suspender, interromper. Não. Por esse motivo, não. Tá certo? Então, a letra A está errada por isso. Mas vamos voltar lá, vamos ver. Letra B. O advogado deve contraditar a testemunha, sim, tudo bem, que mesmo assim poderá ser ouvida, olha lá, mas não como testemunha, como informante do juízo, desde que o magistrado fundamente a sua decisão de ouvi-la. Essa é a letra certa. Vê só para você entender. Quando uma parte oferece, quando o advogado oferece uma contradita porque a testemunha é impedida ou porque ela é suspeita, se o juiz entender que é estritamente necessário, olha lá, o juiz sabe que a testemunha é impedida ou suspeita, ele reconhece isso, mas se for estritamente necessário, se aquela testemunha for indispensável, imagina, só tem aquela prova, é indispensável. Aí o que é que o Código diz lá no artigo 405? Nesse caso, excepcionalmente, o juiz poderá tomar o depoimento, poderá ouvi-la, mas não como testemunha. Ela será ouvida como um informante do juízo. Ela nem vai prestar aquele compromisso de dizer a verdade, porque ela não é testemunha. Ou seja, se ela mentir, ela não pode ser processada por crime de falso testemunho, porque ela não está sendo ouvida na condição de testemunha. Ela está sendo ouvida como informante do juízo, porque o juízo, de forma fundamentada, entendeu ser estritamente necessário aquele depoimento. Entendeu ser uma prova indispensável. Então, ele vai tomar o depoimento e o Código diz, o juiz dará a essa prova, a essa oitiva, o valor que ela merecer. Ou seja, o que é que o Código está dizendo? É lógico, o juiz não é burro, ele vai se ligar. Se a testemunha é impedida ou suspeita, e mesmo assim ele vai tomar o depoimento, ele já tem que ir com o pé atrás. Por quê? Porque provavelmente aquele depoimento não vai ser 100% isento. Aí o Código diz, o juiz dará o valor que esse depoimento possa merecer. Haja vista, não está se tratando de uma pessoa que está sendo ouvida como testemunha e que prestou compromisso e jurou dizer a verdade. Essa pessoa, inclusive, como informante, nem pode ser processada por crime de falso testemunho. Por um motivo óbvio, ela não é testemunha, ela está sendo ouvida como informante do juízo. Tudo isso, pessoal, está no artigo 405 do CPC. Vamos ver as outras letras, a letra C e a letra D. Vamos lá. A letra D diz assim, cabe ao advogado contraditar a testemunha, sim,
Hipótese em que estará o juiz obrigado a dispensá-la. Olha aquilo que eu já falei para vocês. Se você olhar, de um modo geral, em todas as questões da OAB, existem letras absurdas, existem letras desarrazoadas, desproporcionais, que você já pode de cara arriscar. Essa é uma. Quer dizer que se o advogado contradita uma testemunha, o juiz está obrigado, o juiz agora é refém do advogado, quem define tudo agora é o advogado. Qual a lógica disso? Qual o sentido disso? Nenhum, não tem sentido, não tem lógica. Aí a letra D diz, deve o advogado contraditar a testemunha, que será ouvida após a audiência sem a presença das partes. E agora voltamos à Santa Inquisição. O juiz vai ouvi-la em separado, sem a presença das partes, sem os advogados. Não existe isso, pessoal. Isso não tem respaldo legal. Isso é invenção da OAB. E, sinceramente, isso é bom, porque você risca logo esse troço, já passa a focar os seus esforços na letra certa, porque a letra C e D, você já nota, prima facie, assim, de cara, que ela não tem nenhum respaldo. A questão 22 já começa a falar sobre liquidação de sentença. Liquidação de sentença. Onde é que você vai olhar isso no código? Se você olhar, no seu código existe o artigo 475-A até o artigo 475-R. Esse intervalo de artigos aqui, ele foi inserido por essa lei aqui, 11.232 de 2005. Essa lei, ela mudou radicalmente a liquidação da sentença e ela mudou radicalmente a execução da sentença. Essa lei aí, de acordo com a doutrina, ela veio consolidar, olha lá, ela veio consolidar o chamado sincretismo processual. Ela veio consolidar o chamado processo sincrético. O que é um processo sincrético? É igual coração de mãe, sempre cabe mais um, ele aceita tudo dentro dele. Como assim? Hoje em dia, eu não tenho mais um processo de conhecimento, um processo de liquidação de sentença, um processo de execução, um processo de embargos à execução. Eu não tenho mais isso, essa sucessão de processos. Hoje em dia, eu tenho um processo só, processo sincrético, um processo que aceita tudo dentro dele. Atos de conhecimento, atos de liquidação, atos de execução, atos de defesa. Então, o que era processo, hoje é uma fase. Então, hoje, como é que a gente está falando, está se referindo? Fase de conhecimento, fase de liquidação de sentença, fase de execução. Hoje o processo virou uma lua cheio de fases, né? Igual a lua tem fases, o processo também tem fases. Então, depois dessa lei, a liquidação de sentença, ela é uma mera fase do processo, é um mero incidente processual, é um momento do processo no qual serão praticados atos tendentes a liquidar a sentença, a encontrar o valor do dano. O que é uma sentença ilíquida? É uma sentença que não disse o valor do dano, não disse o quantum de beato. O réu tem que indenizar o autor nos prejuízos que ele sofreu. Massa, beleza, e quanto é esse prejuízo? Não sei, porque o juiz não disse. A sentença é ilíquida, então vamos liquidar. Vamos para a fase de liquidação. Essa é a lógica. E tudo isso, toda essa reforma, toda essa lei 11.232, ela foi motivada por um, eu não vou dizer que é um único, mas o principal motivo, celeridade processual. Então, toda vez que você for estudar, toda vez que você for interpretar um negócio, toda vez que você for chutar, você vai lembrar da celeridade processual. Foi isso que motivou a reforma. Vamos embora, vamos ver a questão, vamos lá. Vê. Quando a sentença que reconhece uma obrigação de pagar não determina o valor devido, procede-se à sua liquidação, para que, então, possa dar-se o seu cumprimento. Em relação à sistemática da liquidação no direito brasileiro, assinale a alternativa correta. Aí vem a letra A e diz, a liquidação de sentença tem natureza jurídica de ação autônoma? Não. Porque depois da reforma, depois dessa lei, ela tem natureza jurídica de um mero incidente, é uma mera questão incidental, é uma mera fase. Então, via de regra, a natureza jurídica da liquidação de sentença depois da reforma é uma mera fase, um mero incidente do processo. Então, está errada a letra A. A letra B diz, a liquidação pode ser requerida mesmo na pendência de recurso ainda não julgado pelo tribunal. Hipótese em que deve ser processada em autos apartados no juízo de origem. Essa é a letra certa. Isso está igual ao artigo 475-A,
parágrafo 2º. Isso aqui é o que a gente chama de liquidação provisória da sentença. Poxa, como assim liquidação provisória? Ora, enquanto o tribunal está julgando o recurso de apelação da parte vencida, da parte que perdeu, mas na parte perdeu, entrou com apelação e o tribunal está lá, julgando a apelação da sentença. Aí o que é que o código diz? Se o vencedor quiser, na pendência do recurso, ou seja, enquanto o tribunal está julgando a apelação, se o vencedor quiser, ele já pode, no juízo de origem, perante o juiz de primeiro grau, ele já pode dar início à liquidação da sentença. Lógico que é uma liquidação provisória, porque pode ser que o tribunal mude o conteúdo da sentença. Pode ser que aquele que ganhou passe a perder e aquele que perdeu passe a ganhar. Então é uma liquidação provisória, mas é uma opção que hoje o vencedor tem. Enquanto o tribunal está julgando o recurso, se você quiser, perante o juízo de primeiro grau, você já toca o barco, você já dá início à sua liquidação de sentença. E aí, quando o tribunal julgar a apelação, se ele confirmar a sentença, melhor para você, porque você já vai ter liquidado a sentença, já pode executar, nem vai precisar começar a liquidação. Em nome de quê? Em nome da celeridade processual. Aí vem a letra C e diz, uma vez requerida a liquidação, deve a parte contrária ser pessoalmente intimada. O erro está aqui, ó, pessoalmente. Porque o legislador, para agilizar as coisas, né, em nome de uma celeridade, ele coloca lá no artigo 475A, parágrafo 1º, o seguinte, ele diz assim lá, ó, uma vez requerida a liquidação, deve a parte ser intimada na pessoa do seu advogado, por intermédio do seu procurador. Aí a letra D diz, sempre que o pedido for genérico, olha, sempre que o pedido for genérico, o juiz pode proferir sentença ilíquida. Se você vir o 475A, parágrafo 3º, você vai perceber que existem situações em que, mesmo que o pedido seja genérico, é vedado, é defeso, é proibido ao juiz proferir sentença ilíquida. É como se o legislador dissesse, juiz, nessas hipóteses do parágrafo 3º, te vira, ainda que o pedido seja genérico, você não poderá proferir uma sentença ilíquida, você terá de proferir uma sentença líquida na qual você já diga na sentença qual é o valor do dano, qual o valor a ser pago, te vira, juiz. É isso que diz o parágrafo 3º do artigo 475A. Essa questão 23 é outra questão que fala sobre liquidação de sentença e é uma questão bem interessante, bem bolada. Não é difícil, mas ela foi bem bolada, essa questão de número 23. Essa questão número 23, o que você tem que se ligar é o seguinte, hoje em dia só existem duas espécies de liquidação. É a liquidação por artigos e a liquidação por arbitramento. Arbitramento. Só existem essas duas espécies de liquidação, artigos ou arbitramento. Aí você pode estar se perguntando, professor, mas e aquela hipótese de liquidação por cálculos do contador? Não existe mais. Há muitos e muitos anos essa hipótese não existe mais. Hoje nós só temos essas duas. Ou seja, hoje em dia, olha lá, se para você chegar ao valor do dano, para você chegar ao valor devido, ao valor da condenação, você só precisar fazer meros cálculos aritméticos. Você não precisa mais instaurar uma fase de liquidação de sentença só para isso. Por quê? Porque se para você chegar ao valor do dano, você só precisa fazer cálculos aritméticos, uma mera conta matemática, a sua sentença, ela não é ilíquida, ela é líquida. Basta que você faça a conta, basta que você, credor, atualize. Então, o que é que o artigo 475B, ele nos diz? Ele diz, credor, quando você vier executar, quando você vier requerer a execução, é obrigação sua, credor, trazer junto com o seu requerimento de execução, você tem que trazer junto uma memória discriminada e atualizada dos cálculos. O que é que o código está dizendo em outras palavras? Credor,
te vira, faz a conta, traz a memória atualizada do teu crédito, atualiza o valor. A gente não pode mais instaurar uma fase, um momento do processo só para fazer meros cálculos aritméticos. Te vira, credor. Quando você vier executar, você já tem que trazer isso. Ah, você não sabe fazer? Contrate um economista, um professor de matemática, entre na internet, jogue no site. Hoje em dia existem sites que atualizam os valores. Então, se para você chegar ao valor devido, você só precisar fazer conta, a sua sentença é líquida. Não há que falar em liquidação de sentença. O que é que você tem que fazer então? Execute. Peça a execução e traga em anexo a memória discriminada e atualizada dos cálculos. É essa informação que a questão vai exigir de você. Vamos dar uma olhada no enunciado, que ele é bem interessante. Vamos lá. Olha o enunciado. Nos autos de uma ação indenizatória movida por Henrique em face de Paulo, ambos prósperos empresários, transitou em julgado sentença de procedência do pleito autoral. Olha lá, Henrique ganhou. Condenando Paulo, o réu, ao pagamento de uma indenização no montante equivalente a 500 salários mínimos na data da sentença, acrescidos de juros legais e correção monetária. Então, o que é que você tem que se ligar? Olha a importância dos enunciados. Há aí a condenação. O juiz, ele não se omitiu. Essa sentença, ela não é ilíquida. O juiz condenou. Ó, o que você tem que pagar, Paulo, são 500 salários mínimos, mais juros legais e correção monetária. Essa sentença aí, ela é líquida ou ela é ilíquida? É isso que você tem que saber, é isso que o OAB vai lhe perguntar. Então você tem que ter a sensibilidade e você tem que ter a percepção seguinte: essa sentença dessa questão é uma sentença líquida. Ela pode estar desatualizada. Aí cabe ao credor, quando for requerer a execução, fazer o quê? Trazer a planilha, né, com os cálculos, a memória discriminada e atualizada com os cálculos. É isso que a gente vai ver agora. Aí a questão coloca: assinale então a alternativa que apresenta a providência a ser imediatamente adotada pelo advogado de Henrique. Ou seja, o que é que o advogado de Henrique, numa situação dessa, ou seja, o que é que o advogado do vencedor, do autor, de Henrique, o que é que ele tem que fazer de cara? Qual é a providência que ele tem que tomar em face dessa situação descrita no enunciado? Aí a letra A diz: o advogado de Henrique deve requerer a instauração da fase de liquidação de sentença por arbitramento, a fim de apurar o valor da condenação em moeda corrente. Está errado. Por que está errado? Porque essa sentença, ela é líquida. Não há que falar em liquidação, quer seja por artigos, quer seja por arbitramento. Essa sentença, ela é líquida. Ah, então, Henrique, o advogado de Henrique, letra B, deve requerer a instauração da fase de cumprimento de sentença, ou seja, da fase de execução, com a apresentação da memória de cálculo, contemplando o valor da condenação em moeda corrente. Essa é a letra certa. O cara deve pedir a execução e trazer a memória de cálculo. E isso, você chega a essa conclusão conjugando o artigo 475B com o artigo 475J. Esse é o fundamento legal. Aí vem a letra C e fala em instauração de fase de liquidação. Não precisa liquidar, a sentença é líquida. Instauração da fase de liquidação de sentença por cálculos do contador. Está errado. A fim de que o magistrado remeta os autos ao contador judicial, para que seja apurado o valor da condenação. Não precisa instaurar fase de liquidação. Aí vem a letra D e dá aquela viajada que eu não sei onde é que o cara que estava fazendo essa questão estava com a cabeça. Ajuizamento de uma ação rescisória para o tribunal apurar o valor da condenação. Isso aqui foi uma viagem ao fundo do mar. Tem nada a ver com nada. Letra B é a nossa letra correta. Viramos a página e vamos falar agora sobre cumprimento de sentença, sobre a execução de sentença propriamente dita, não mais sobre liquidação, né? Vamos ver agora, vamos entrar agora em execução, que eu diria que execução é o assunto da OAB. De um modo geral, execução de sentença, execução de título extrajudicial, de um modo geral, o assunto que a OAB mais gosta
chama-se execução. Vamos fazer o seguinte, como a nossa aula já está chegando ao fim, né, já está chegando no limite de tempo, vou encerrar essa aula por aqui. Próxima aula a gente já abre aí sim, lendo o enunciado, respondendo essa questão. Até a próxima aula.